tudo que vocês falarem podem ser usados contra vocês num tribunal, né? Então, evitem falar qualquer coisa comprometedora. Eu também farei o mesmo. Quem puder, quiser deixar o vídeo ligado, eu gostaria. Se a sua internet estiver razoável, a conexão está razoável, liga o videozinho aí que eu não me sinto tão sozinho. Mas quem não puder, está usando o 4G, a internet está sendo dividida com muitas pessoas, aí não tem problema, tá bom? Pode manter a internet, o vídeo fechado. O microfone de todos eu vou manter fechado, né? E aí, caso algum de vocês queiram fazer uma pergunta, pode mandar por texto, mas também pode abrir o microfone e fazer pergunta a qualquer momento, tá bom? Então, a partir de agora, eu estou compartilhando a tela com vocês também, né? Então, para vocês estarem enxergando os meus slides aí, espero que estejam. Se não estiverem vendo os slides, me deem um salve aí, dá um aviso para a gente configurar melhor. Como foi afirmado, o tema da aula de hoje é a iniciação esportiva, que é o mesmo tema da unidade 3, que foi colocada a partir da meia-noite de hoje, né? É um tema relativamente fácil, porém muito importante, né? Dado a pressão das práticas tradicionais e a cultura dos locais de iniciação esportiva, que são profundamente voltados para rendimento, para performance, né? Tem uma alta vocação de tentativa de revelação de atletas, busca-se incansavelmente esse empresariamento dos jovens muito cedo, né? Então, tem um processo de inicialização precoce muito constante. Quando não parte das próprias locais de ensino de esporte, às vezes parte de um pai, né, que tenta transferir os seus anseios esportivos para o filho em formação. Às vezes ele foi um jogador frustrado, tinha sonho de ser um atleta, e como não conseguiu obter isso, transfere para o filho esse desejo de vitória, de sucesso, de fama, né? E, assim, várias pesquisas mostram que para cada atleta bem-sucedido, nós temos milhares de outros que não chegaram lá, né? Então, a lógica da salvação social via esportiva, ela é uma espécie de ilusão, né? Tá? Então, o trabalho de iniciação esportiva, ele não pode se pautar nessa seletividade. O processo de iniciação esportiva tem que se pautar nas capacidades e no conceito de prontidão das crianças, que eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Se a criança estar apta ou não a passar por algum estresse do ensino e do treinamento, tá? Então, a iniciação esportiva, ela também sofre por ela ser um pouquinho desvalorizada em relação às outras atividades intelectuais, né? Então, salvaguardo esses pais carreiristas, digamos assim, né, que tem algum anseio profissional para o filho. Em geral, a iniciação esportiva recebe menos destaque do que a formação em outros aspectos, como as questões cognitivas, né? Os pais querem filhos preparados para um vestibular, para uma boa profissão, e acabam desvalorizando a importância de uma iniciação esportiva bem feita. Então, esse primeiro contato com o esporte, seja no ambiente de associação, né, como a própria ACM, ou seja na escola, ele tem que ser feito de forma adequada, primeiro para não prejudicar a própria formação da criança com traumas desnecessários, né? Segundo, porque ele pode contribuir com vários aspectos cognitivos, sociais, intelectuais, de maneira geral, que são importantes. E em terceiro, né, e a justificativa que eu mais gosto, é que é um componente importante da cultura corporal, que é direito da criança ter acesso. Então, a grande missão do professor, no ambiente de iniciação esportiva, e aí eu não estou falando no ambiente escolar, porque eu acredito que a função da escola seja outra coisa, né? Eu só estou abrindo um parênteses aqui, porque muitos professores consideram que a função da escola é realizar a iniciação esportiva.
Eu não concordo com essa afirmação, tá? Ainda que muitas escolas tenham esse projeto esportivo como parte do seu currículo. Eu acredito que a função da escola é permitir o acesso à cultura corporal. Então, mas essa é uma discussão de currículo voltado mais para o pessoal da licenciatura, que vai ser realizado lá a partir do 5º período, tá? Eu só estou fazendo aqui um parênteses, porque muitos professores entendem que a escola é local da iniciação esportiva. Eu estou dizendo que eu acho que não. Mas mesmo que algumas escolas são bem esportivas, por exemplo, o Ângulo Sorocaba, né? Ele tem ali um viés bastante psicomotor nos seus anos iniciais, mas aí quando chega no fundamental do ciclo 2, ele começa a adquirir um aspecto bem esportivista. Então, nesses casos específicos, né, escolas particulares com objetivos próprios, essa iniciação esportiva ela não pode ser traumatizante, né? E ela nunca está desagregada de um aprendizado social. E é justamente a tendência social da competição capitalista que produz uma precocidade na iniciação, né? É justamente esse anseio pela vitória a qualquer custo, esse desejo por formação de atletas de ponta e alto nível que levam a uma iniciação precoce, né? Que coloca o professor como se ele fosse um treinador. O professor não é treinador. Seja numa escola de esportes, seja numa escola que adota um projeto mais esportivizado, professor é professor. Professor não é treinador, tá? E a carreira de professor, ela não é também a mais adequada para preparar um futuro técnico de ponta. São coisas distintas, né? Você mobiliza, os objetivos são diferentes, você mobiliza conhecimentos diferentes e você utiliza metodologias diferentes. Então, quem quer ser treinador de alto nível tem que fazer cursos de alto nível, né? Tem que procurar trabalhar diretamente já com, no mínimo, as categorias de base ali já após, né, 14, 15 anos, onde o aluno já está se especializando, a criança, o atleta, o jovem, já está se especializando em algum esporte. Antes disso, trabalhar na iniciação mesmo, com crianças pequenas, ali na primeira, segunda infância, não é foco do professor revelação de atletas, nem preparar para o nível competitivo mais elevado. Então, a gente tem que saber aonde a gente está pisando e qual o nosso papel naquele espaço, né? Nada de errado. Por exemplo, se eu quero ser um grande treinador de futebol de campo, não adianta eu ficar estudando e trabalhar numa escolinha. Eu nunca vou virar um grande treinador trabalhando numa escolinha. Eu tenho mais é que fazer o curso da CBF, tentar treinar um time da várzea, é esse o caminho, né? Trabalhar com adultos, com competição, com atletas formados, né? Formação de atletas, iniciação esportiva, ela é outra pegada, ela é outra coisa, tá? E o foco do nosso semestre, eu acho que ficou bem claro para vocês, é a iniciação esportiva, né? Mas, professor, eu estou fazendo a faculdade só porque eu tenho o grande sonho de ser o técnico da seleção brasileira, né, de, sei lá, biribol. Ué, tudo bem, então aí você tem que se especializar após graduação, né? Graduação não é o momento disso, tá? Bom, a competição sobre o ponto de vista da criança, ela pode ser extremamente prazerosa, né? É, ela pode ser parte da ludicidade presente no mundo das crianças. A competição é divertida, né? Todos nós gostamos de entrar em jogos. Por que a gente gosta tanto de jogar, né? Por que a gente depende tanto desse aspecto lúdico? É justamente pela nossa incerteza do resultado que nos leva a uma entrada a um outro mundo, um mundo imaginativo, onde as regras são outras, né? E que isso pode ser extremamente empolgante, envolvente, pode ser altamente sedutor. Todas as crianças adoram isso. Mas, se essa competição começar a se tornar exacerbada, né? Se ela começar a se tornar uma prática institucionalizada de rendimento, então essa competição ela começa a prejudicar a formação da criança. Ela começa a danificar aspectos sociais, cognitivos, afetivos, tá? E até mesmo motores, né? Então, um exemplo que
quando eu estava na graduação, o professor de basquete era o Joãozinho, é um profissional reconhecido aí na cidade de Sorocaba, né? Ele veio daqui de Sorocaba, se formou na Fefis e deu aula na Fefis um tempo. E ele foi durante um bom tempo técnico não, preparador físico da seleção brasileira de basquete, né? Então ele tinha um certo status por causa disso. E ele contava histórias que o preparador físico da categoria de base, ele foi, né, um dia supervisionar as atividades, e o cara estava colocando adolescentes ali, na casa dos seus 14 anos, dali em diante, até os 18, né, para ficar subindo e descendo escada. Mas não escada preparada, né, para fazer uma atividade física, que existem hoje alguns equipamentos. E sim, arquibancada, né, de ginásio, que é uma altura extremamente elevada. Como eles eram atletas em formação, a descida, principalmente a parte da descida, sobrecarregou o joelho de vários, inclusive danificando permanente os ligamentos de um jovem em formação, né? A gente está falando de 15 anos atrás, cirurgia de joelho não era algo tão comum, né? Ainda hoje é algo que não é pouco, mas há 15 anos atrás era algo muito pior. E ele encerrou, né, precocemente a carreira do ponto de vista de físico, biológico, de um atleta, porque ele estava fazendo atividades para a qual aquela pessoa não estava preparada, né? Então, uma iniciação esportiva extremamente precoce e voltada para essa competição rendimental institucionalizada, ela pode provocar diversos malefícios, tá? Inclusive do ponto de vista motor também, e não só psicológico, né? Bom, prontidão. O que é estar pronto? Prontidão tem a ver com ter pré-requisitos, né? Então, eu tenho que ter algumas coisas para eu estar pronto para executar outras tarefas, tá? Então, cada aspecto do comportamento humano, ele necessita de alguns pré-requisitos, são distintos. Então, nesse exemplo que eu acabei de citar para vocês, é possível, né, que uma criança, que um jovem, ele esteja pronto do ponto de vista físico, por exemplo. Só estou olhando se a gravação continua fazendo, porque tem dia que a gravação cai e eu não percebo. Então, por exemplo, pode ser que biologicamente o atleta está pronto para fazer os exercícios mais extenuantes, né? Ele consegue puxar bastante peso e tal. Mas pode ser que a pressão seja demais do ponto de vista psicológico, né? Ou pode ser que ele não esteja pronto do ponto de vista social. Falta uma família que dê suporte para que ele seja né, um atleta. Falta o passe de ônibus, tá? Então, são vários pontos que eu vou elencar aqui brevemente cada um deles, mas que não, né, não esgota de modo algum todas as possíveis variáveis que envolvem a formação de um atleta, tá? Bom, prontidão cognitiva, tá? Então, os alunos precisam de maturidade psicológica para suportar a competição. É um dos pontos mais importantes. Então, eu lembro que uma vez eu levei uma criança para um campeonato de jiu-jitsu e era o primeiro campeonato dela. Então, ela estava amadurecendo e eu trabalhando todo o embasamento, né? Olha, não se preocupe com o resultado final, é uma experiência, é a primeira vez que você está indo, mas assim, vá como se estivesse indo para um treino. Era uma menina muito boa, né? Ela batia em todo mundo ali no treinamento, né? Eu tinha certeza que ela ia voltar com uma medalha, né? Ela era muito boa. E ela era pesada, forte, né? Eu tinha certeza que viriam bons resultados. Mas, possivelmente, aquela situação foi muito estressante para ela, né? Então, chegou na hora da luta, ela travou completamente. E a luta ficou ali. E a menina que ganhou dela ganhou porque tentou fazer um movimento a mais ali, ganhou por uma vantagem, né? Uma coisa bem. É como se no futebol não existe isso, mas como se fosse 0-0 e alguém tentou chutar no gol, chutou torto, mas pelo menos tentou chutar, então leva a luta. O jiu-jitsu, como não tem empate, né? O juiz decidiu assim. Mas ela ficou segurando o jogo ali, nervosa, travou.
E aí, quando ela saiu da área de luta, eu estava pronto para conversar com ela, falar, ó, não se preocupe, né, tal, né? Tentar acalmar ela o máximo possível. A mãe já entrou na frente e falou assim: que vergonha, eu vim aqui para assistir, nunca mais eu venho assistir você, nunca mais me faça passar essa vergonha. E aí, né, eu tive que não só conversar com a mãe, né, explicar para ela, né, que ela não pode fazer um negócio desse, como também tive que conversar com a menina durante muito tempo. Ela levou mais de um ano para ter coragem para voltar de um campeonato, para um campeonato. Ou seja, essa maturidade que estava sendo adquirida a passos de tartarugas, né, veio ali uma situação traumática, tá? Altamente violenta da própria mãe, de quem você espera conforto, né? Mas assim, nesse caso foi a mãe que fez esse papel. Mas no mundo do jiu-jitsu, particularmente, é muito comum os professores adotarem esse tipo de perfil, né? Esse perfil de cobrador, achando que com isso você está preparando o atleta, né? E não tá, não é essa maneira. Gradativamente, degrau a degrau, evoluindo aspectos psicológicos, amadurecendo, colocando situações novas de maneira controlada. Esse é o caminho. Um outro caminho é o professor deixar claro a consciência das regras, né? Então, assim, uma criança não pode participar de um esporte se ela não está nem entendendo as regras dele. Então, ela tem que estar pronta do ponto de vista cognitivo, e é papel do professor também começar a clarear, né, como aquele jogo funciona. E aí, essa parte que eu mais estou sentindo falta dos nossos encontros presenciais, né? Porque era aquilo que a gente estava fazendo, né? Não é só consciência das regras, como consciência tática, estratégica. Então, toda vez que a gente parava para conversar, a gente parava para falar do jogo dentro de uma postura de professor. Mas poderíamos muito bem estar dando aula para crianças, por exemplo, e parar naqueles mesmos moldes que eu adotei com vocês, para debater com as crianças aspectos do jogo. Debater as regras, debater estratégias, debater possibilidades de variações táticas, né? Então, também é uma maneira de você ir amadurecendo essa consciência do jogo, tá? O professor tem que deixar sempre muito claro qual é a intencionalidade, né? Aonde ele quer chegar com aquilo. E não pode ser uma intencionalidade mascarada, do tipo, eu estou dizendo que eu estou dando aula para todo mundo, mas percebe-se que dá uma atenção especial para quem é talentoso, escolhe para levar para o campeonato. Isso é clássico na escola, né? Escolhe para levar para campeonato só aqueles que jogam bem, não dá nem chance dos demais aprenderem, né? Preocupado com uma vitória, com uma medalha dos jogos escolares. Se for uma escola particular, fazer propaganda, né? Colocar no outdoor na cidade que o colégio tal foi campeão dos jogos escolares. Então, essa é uma preocupação que não leva em consideração a prontidão das crianças. O professor tem que deixar muito claro onde ele quer chegar com a atividade, qual é o objetivo e a melhor maneira de incluir a todos. E para isso tem que ser um professor que promova justiça e cooperação, né? Justiça no sentido, se eu tenho a intencionalidade de uma aula inclusiva, então eu tenho que procurar ser justo nos meus critérios e estimular a cooperação dentro dessa aula entre os alunos, né? O que muitos fazem é o inverso. Eles são altamente injustos e eles estimulam uma competição interna, né, típica dos jogos profissionais. Então, tem muito atleta profissional, técnico profissional, que estimula a disputa entre o próprio elenco, que é uma maneira de colocar a reserva para pressionar titular e tentar fazer as pessoas jogarem melhor, né? É um estilo de comando. Até mesmo nos profissionais, eu acho esse estilo de comando altamente condenável. Mas pelo menos lá você está lidando com funcionários, com atletas formados, com pessoas que são pagas para aquilo, tá? Quando se trata de crianças, aí isso é indesculpável, né? Não é, em hipótese alguma, a melhor forma de tratar essas crianças. Tá? Bom, tem também uma necessidade de uma prontidão social e psicológica, né? Então, o professor tem que considerar sempre o efeito da vitória e da derrota nas crianças, né? E é incrível que cada criança vai reagir de uma maneira, e cada criança vai reagir de uma maneira numa situação diferente, e cada criança vai reagir de uma maneira inesperada, sempre que uma situação nova se apresente. Então,
Claro que quando a gente conhece os nossos alunos, nós temos uma certa intuição, que nem... Mas mesmo assim a gente é pego de surpresa, que nem eu jamais esperava que aquela menina fosse travar. Ela era muito durona nos treinos, né? Tanto que ela não chorou, ela é durona mesmo, né? Ela não chorou, mas ela travou. Significa que ela estava altamente ansiosa, ela não conseguia pensar. Ela não estava nervosa, ela não estava com medo, mas ela estava tão ansiosa que ela não conseguia pensar. E isso era altamente imprevisto, né? Então, considerar o efeito da vitória e da derrota é o professor estar atento e sensível a cada criança de uma maneira singular. E não precisa ser um campeonato, né? Nesse caso específico, era um campeonato, tinha mais de 500 pessoas assistindo, era no ginásio municipal de esportes, tinha todo um contexto que aumentou a pressão na atleta, na criança. Mas você tem que considerar o efeito da vitória e da derrota até dentro de um mesmo treino ali, até mesmo dentro de uma aula sua. Que pode ser uma aula onde todo mundo se conheça, mas basta lá a criança fazer alguma coisa errada, né, ter uma ação fracassada dentro do jogo, e ela virar alvo de ataque do técnico, do professor ou dos próprios colegas, isso já pode promover uma situação desagradável para ela do ponto de vista psicológico, né? E a gente sabe que socialmente nós somos estimulados, né? As crianças aprendem isso, né? Socialmente isso é ensinado, que essa competição, para ser melhor eu tenho que humilhar os outros, esse egocentrismo, né? Essa idolatria dos atletas de destaque. Todos esses valores eles aprendem em casa, aprendem na mídia, aprendem na própria escola com os coleguinhas. Então a competição ela é uma oportunidade do professor trabalhar essas questões sociais. Então um outro exemplo, eu tinha um colega professor de judô, daí eu aprendi com ele um negócio legal. O judô tem muito mais campeonato que no jiu-jitsu, né? Eu não consegui colocar em prática isso em campeonato, só nas aulas. Mas o judô tem campeonato toda semana, praticamente. Tem um campeonato que eles podem ir. E ele tinha um aluno que ganhava sempre usando o mesmo golpe. Sempre usando o mesmo golpe, né? Então, teve um campeonato que ele falou o seguinte: esse campeonato você não está proibido de usar esse golpe. Você vai ter que se virar com outra coisa. Então, olha só, a competição como uma oportunidade de fazer a criança pensar outras coisas. Tá? Uma outra forma, por exemplo, quando eu era aluno, tinham chamado um projeto Esporte nas Escolas. As próprias escolas não permitiram mais isso. Hoje em dia, era outro mundo, né, pessoal? 15 anos atrás era um outro mundo. Mas a gente ia como aluno, dava aula sem o professor estar assistindo, treinava um time e levava no final do campeonato no final do semestre para participar de um festival, de um campeonatinho. Era bem legal. Mas hoje seria, até do ponto de vista legal, isso seria proibido, né? Imagina, a gente levava as crianças, a gente entrava em contato com os pais, tudo, né? Era bastante responsabilidade. Mas funcionava bem. E era bem interessante. É uma pena que a legislação atual não permita algo semelhante para vocês. A forma que a gente teve de superar essas dificuldades foi criando o PID, né? Que eu acho o PID muito melhor do que a gente fazia, porque a gente fazia sem supervisão nenhuma do professor. O professor só via lá no dia do campeonato. Tinha até uma lógica, né, de campeão, de campeão. E não só tinha essa lógica de todo mundo queria ser campeão, né? Então, porque a sala era dividida em grupos. E cada grupo treinava uma escola, treinava um time de uma escola. E a gente queria ganhar, né? E aí eu me lembro, assim, que o destaque que tinha um jogador, um menino de um time que estava arrebentando com o jogo. Ele era muito bom, forte para a idade e estava destruindo. A modalidade era handball, isso era no segundo período. Aí teve um outro colega que falou assim, inclusive foi uma situação de aprendizagem, desafio da unidade da semana passada. Pegou o melhor marcador dele e falou assim, ó, cola nele lá, cola nele, não deixa ele fazer nada. Não deixa ele fazer absolutamente nada. E foi o que aconteceu. Como aquele time tinha só um atleta que conseguia se destacar, quando ele foi anulado pela marcação, o time tomou um sapeco, né? Então, olha aí, a competição se apresentando como uma oportunidade da gente refletir sobre outras possibilidades estratégicas.
Porque qual era a estratégia? Joga a bola na mão de fulano que ele resolve. Então, a competição, ela forçou uma aprendizagem, forçou uma reflexão, tá? Então, entender na formação, na iniciação esportiva, a competição ela é uma oportunidade de aprendizado e não um objetivo. É isso que eu quero. Se tiver uma coisa para ficar da fala de hoje para vocês, é essa. Que na iniciação esportiva, a competição é uma oportunidade, ela não é o objetivo final. Ao contrário do adulto aí, que o objetivo final é competir e ganhar, né? O objetivo final é a vitória, tá? E há mais ou menos consenso entre os pensadores da área de comportamento motor e pedagogia do esporte que até os 12 anos de idade não tem muita necessidade dessas competições extremamente importantes, sabe? Assim, ou seja, do ponto de vista científico, fazer uma atividade como o cruzeirinho, por exemplo, que tem até a categoria fraldinha, né? Daqui a pouco, com 2 meses de idade, tem a competição lá de futebol, sabe? Fazer com o pai carregando, sei lá. Então, do ponto de vista científico, isso é altamente equivocado. A criança não deveria participar de competições com muita pompa, com ritualescas, com grandiosidade de importância, até os 12 anos, tá? É claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? Essa é uma idade do ponto de vista cronológico, e cronologicamente não considera-se a maturação de cada indivíduo. Então, o foco principal é na questão da prontidão. Mas, ainda que não seja tão fidedigno, é importante ter um marco referencial para quando separar uma divisa entre um trabalho mais de formação e um trabalho onde já pode começar a pensar a formar um atleta, né? Já pode começar a trabalhar com exigências motoras, sociais, cognitivas, psicológicas mais intensas, tá? Bom, e do ponto de vista motor? Do ponto de vista motor, os autores clássicos do campo do comportamento motor, eles vão trazer que a motricidade é um processo ordenado e sequencial. E eu estou falando isso daqui principalmente a partir do Galahu. Então, tem um autor clássico chamado, né, Galahu, e o companheiro dele de escrita, o Osmo, num livro chamado Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Tem na biblioteca, tem umas 10 versões dessa na biblioteca. Eu acho que tem aqui na Biblioteca Virtual da Saga também, é um livro muito famoso. E do ponto de vista desse livro, especificamente desse livro, até os 7 anos nós estamos trabalhando habilidades motoras básicas. Quais são elas, né? Saltar, correr, arremessar, recepcionar. Então esse é o grande foco até os 7 anos de idade. Novamente fazendo a ressalva da questão cronológica do ponto de vista de um marco referencial na idade. Acima dos 7, nós podemos começar a combinar habilidades motoras básicas, e a combinação das habilidades motoras básicas, elas são compreendidas como habilidades motoras especializadas ou, que é o que nos interessa, habilidades motoras esportivas, tá? Então, até os 7 anos de idade, não faz sentido nenhum uma criança ficar praticando um único esporte. É muito errado, do ponto de vista científico, na visão do Galahu, trabalhar até os 7 anos de idade com só futsal, por exemplo, ou só vôlei, ou só basquete, né? Até os 7 anos de idade, o objetivo é fazer a maior intensidade, variabilidade, diversidade de possibilidades motoras, né, que o professor e que os pais consigam fornecer para aquela criança. Quanto mais ela se movimentar, traduzindo em miúdos, melhor para a formação motora dela. Acima dos 7, sim, nós poderíamos começar a pensar numa iniciação esportiva. Até os 7, basicamente é aula de desenvolvimento motor, né? E isso, exceto, claro, né, pessoal, aqui cabem algumas críticas, tá? Eu estou falando do ponto de vista estritamente psicobiológico. Do ponto de vista cultural, a questão é bem mais complexa, tá? Então, do ponto de vista cultural, quando aquela criança está sendo inserida em códigos, entendendo o movimento como linguagem, aí talvez faça sentido que desde o nascimento ela comece a ser inserida nos rituais. Então, por exemplo, eu tenho um casal de amigos,
que eles têm um filho que desde 6 meses de idade já engatinhava no tatame. E o menino com 10 anos de idade gosta de treinar o dia inteiro, tá? Então essa é uma questão cultural, né? Uma cultura familiar muito forte voltado para as lutas. Então, eu não estou me referindo ao aspecto cultural, tá? Eu estou me limitando a comentar o aspecto motor. E até mesmo dentro do aspecto motor, nós podemos fazer algumas críticas ao cognitivismo cartesiano do Galahu, né? Então, vou recomendar para vocês o trabalho de iniciação científica de um aluno nosso, né, o Paulo Oliveira, onde ele está questionando a compreensão do comportamento motor pela via moderna clássica, né? Então, vocês viram lá em introdução que uma das concepções modernas mais, né, tradicionais é a ideia da separação entre mente e corpo, né? Lembram-se de Descartes, né? O res extensa, que é o pensamento, não, desculpa, o res extensa, que é o corpo, e o res cogitans, que é o pensamento, né? Então, essa separação, que é profundamente influenciadora da civilização ocidental, ela também vai se traduzir em formas de pensar o comportamento motor a partir unicamente, né, dessa objetividade do corpo em movimento. Mas se nós criticarmos essa separabilidade e pensarmos o sujeito como não tendo um corpo, mas como sendo uma manifestação corporal, ao se movimentar e ao, né, receber todos os afetos, né, afectos que vêm do mundo, nós estamos compondo a nossa subjetividade. Então, essa movimentação, talvez, na visão de muitos, ela não possa ser tão estruturada, tão pré-definida e tão marcada como é no pensamento do Galahu. Essa é uma discussão complexa, não é o nosso foco para esse momento. Eu só indico essas leituras possíveis, né? O que interessa para a gente é que, do ponto de vista da prontidão motora e também do ponto de vista da prontidão biológica, né? O professor tem que ter bom senso para não ferir esse desenvolvimento da criança, tá? A ludicidade também é um aspecto muito importante na vida da criança, né? Vocês viram lá também em Introdução à Educação Física que o jogo é um componente humano fundamental e que na criança adquire um aspecto educacional de inserção no código do mundo dos adultos. Então, a ludicidade é fundamental no ensino do esporte para que ela tenha prazer em desenvolvimento com aquela atividade. Mas como é que eu detecto se a criança está se divertindo, né? Como que eu encaro, olho para ela e falo assim, olha, essa atividade está lúdica para ela, está bacana, está funcionando, né? Vou deixar aqui para vocês 5 indicadores possíveis. O prazer funcional, o que é prazer funcional? Sei lá, eu gosto de jogar basquete, então eu gosto de ficar arremessando na cesta. É o prazer de ficar manipulando o próprio corpo numa ação motora, sabe? Ficar fazendo toque de vôlei, se eu gosto de vôlei. Ficar chutando a bola, se eu gosto de futebol, e assim por diante. Então, esse prazer funcional é um indicativo de ludicidade. O desafio, tem que ter um desafio, né? Então, aqueles jogos que o desafio é pequeno, essa ludicidade cai, o interesse cai. Tem que ter criação de possibilidades, daí a necessidade de ser uma pedagogia global, né? A pedagogia tradicional, ela fecha possibilidades, ela limita as ações dos alunos, ela diminui o que ele pode fazer. Então, precisamos para ser lúdico, que aconteçam situações variadas, né? E que a criança possa criar outras ainda não pensadas pelo professor, atividades que comportem essa possibilidade de criação. E, por fim, uma dimensão simbólica dentro de uma expressão construtiva, né? Então, dentro da prática esportiva, dentro desse lúdico, estão sendo ensinados alguns valores fundamentais. Quando o professor ele é um escroto, que ele grita, que ele xinga, ele está ensinando algumas coisas, tá? Tem simbolismo aquilo que ele está passando, e ele tem que tomar esse cuidado, né? Então, ensinar, como foi dito lá no começo, a questão da justiça, né? A questão da cooperação. Bom, já falei um pouquinho sobre a questão cultural, né? Já falei sobre o quanto essa iniciação esportiva ela pode ser influenciada pela questão cultural local,
mas o quanto ela é invadida pelos valores do esporte hegemônico. Quando eu falo esporte hegemônico... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Quando eu falo aqui esporte hegemônico, pessoas, eu estou me referindo, né, à competição exagerada, né, típica do mundo